Arquivo. Qual foi a ideia? Apresentar um projeto que tratasse de melhorias pontuais, mais relevantes, no enfrentamento de corrupção, criminalidade organizada e crimes violentos. Porque nós entendemos que os problemas estão relacionados. Boa parte dos homicídios, por exemplo, está relacionado a disputas do crime organizado. Seja há disputas entre pessoas que querem controlar o mercado ilegal de drogas, seja porque a cobrança de dependentes ou usuários se faz normalmente com sangue. Por outro lado, a corrupção, ela retira a nossa capacidade de maneira eficiente de construir políticas públicas contra a criminalidade violenta e o crime organizado, sem falar que o crime organizado também muitas vezes se vale do suborno para escapar da justiça e das investigações. É um projeto que não pretende ser abrangente e resolver todos os problemas. É um projeto que tem um foco, não leva ao endurecimento geral da lei penal e processual penal. Nós entendemos que existe um problema penitenciário de superlotação, não é possível endurecimento generalizado. Mas em relação a esses crimes, grande corrupção, crime organizado e crimes violentos, é necessário sim um endurecimento. O que nós fizemos foi, então, não tanto incrementar penas, mas trabalhar com o tempo de prisão real do criminoso grave na prisão, deixando mais longo o tempo de cumprimento da pena em regime fechado, para se obter progressão de regime para esses crimes mais graves. Por outro lado, nós trouxemos na nossa legislação meios de investigação eficientes para esse tipo de criminalidade. Por exemplo, estamos regulando lá a escuta ambiental. Estamos prevendo a possibilidade de agentes policiais disfarçados interagirem com essas organizações criminosas de uma maneira clara. Existe até uma autorização na lei, mas ela não é tão clara. Então, nós queremos que um agente da Polícia Federal disfarçado possa comprar um carregamento de droga, possa negociar um carregamento de droga com, por exemplo, uma dessas grandes organizações criminosas e que isso sirva para debelar aquela quadrilha. Como nós vemos nos filmes, mas é o que de fato existe em vários países que eles realizam essas chamadas operações encobertas. Também isso no campo do tráfico de armas, também isso no campo do lavagem de dinheiro. Nós também estamos criando bancos de dados que nos parecem relevantes para a investigação criminal. Nós não temos até hoje um Banco Nacional de Impressões Digitais. Daí talvez se explique na baixa taxa de resolução de crimes. Tá? Já se falava em impressão digital no final do século XIX. Tá? Foi ali que ela ficou famosa como uma forma de resolução dos crimes. Mas nós não temos até hoje um sistema integrado. Então, uma das propostas do projeto é a criação de um Banco Nacional Multibiométrico. E nós já estamos avançando em estudos para analisar como nós podemos implementar esse plano. Por exemplo, nós conversamos com o TSE da possibilidade de utilizar o banco de dados eleitoral das impressões digitais, que é o mais vasto, né, do país, para poder integrar esses bancos de dados criminais. Ainda está em fase de teste para ver se é possível, porque existem aí questões tecnológicas e de forma de colheita dessas impressões digitais. Um banco nacional de perfis balísticos, que é a impressão digital da arma de fogo. E nós estamos ampliando o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Foi criado o Banco Nacional de Perfis Genéticos em 2013, salvo engano aqui do ano da lei. Não foi dada implementação muito, vamos dizer, incisiva a essa política. No governo anterior, imediatamente anterior, isso foi iniciado. Mas nós temos hoje no nosso Banco Nacional de Perfis Genéticos 30 mil perfis apenas. Reino Unido e Estados Unidos têm 6 milhões e 12 milhões, respectivamente. Por que é importante o perfil genético? Alguém que comete um crime, se o local do crime for preservado,
adequadamente e for encontrado qualquer vestígio material biológico no local, é possível identificar, de uma maneira até mais eficiente que a impressão digital, quem é o provável autor daquele crime. Então, alguém que deixa cair um fio de cabelo no local de um roubo a banco, ou alguém que deixa vestígios corporais num crime violento, num crime sexual. Não é? O que a lei atual prevê? Que sejam colhidos os perfis genéticos de criminosos violentos, assim condenados. Nós estamos propondo no projeto a ampliação desse rol, tá? Para crimes dolosos em geral. Isso também é um fator que inibe a reincidência, porque se a pessoa teve o perfil genético colhido, quanto depois da condenação, ela se coloca numa posição de risco, caso venha a cometer um novo crime, porque qualquer vestígio material deixado no local pode levar à sua identificação. Concomitantemente, mesmo sem a mudança legislativa, nós iniciamos uma política mais agressiva, no bom sentido, mais incisiva, para a colheita do perfil genético com base na legislação já existente. Então, nós queremos ter até o final do ano colhidos, isso está aqui naquele que eu tive que encerrar a passagem, a coleta de mais ou menos 60 mil perfis genéticos até o final desse ano, o que significa uma ampliação extremamente significativa a última folha aqui, ó. Até o final de 2019, a coleta de 65.363 perfis genéticos para integrar o banco de dados, baseado aqui na legislação atual. E, além disso, nós estamos indo em ponto de estrangulamentos da legislação processual penal. Nós estamos também prevendo para crimes julgados pelo júri, que são crimes dolosos contra a vida, homicídio e feminicídio, por exemplo, a execução da sentença já na primeira instância, baseado em precedentes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que, interpretando o princípio da soberania dos vereditos dos tribunais do júri, entendeu que não é necessário aguardar nem o trânsito de julgado, nem o julgamento da apelação, no caso de julgamentos por júri. Isso tem um impacto muito significativo nessa criminalidade mais grave, que ainda é o crime contra a vida, o homicídio e o feminicídio. Tá? Claro que nós entendemos que o problema da criminalidade está relacionado a políticas sociais, a questões econômicas, a necessidade de melhores programas urbanísticos, mas isso não significa que retirar criminosos violentos, perigosos, organizados, e enfrentar o problema da corrupção não tenha também um significado. Sim, tem eficácia, por exemplo, retirar de comunidades afetadas pelo crime gangues locais que muitas vezes aterrorizam as comunidades. Mas, para isso, nós precisamos de um processo penal mais eficiente, não só mudanças na legislação material. Então, o foco do projeto, eu vou pedir desculpas, eu não vou ter condições de passar todo o texto, ele é um pouco longo, mas o foco do projeto é exatamente esse. Endurecimento em relação à criminalidade mais grave, novos instrumentos para a investigação eficaz, seja na área de dados, seja na área de métodos, e, por outro lado, o enfrentamento de pontos de estrangulamento da legislação processual penal. Nós apresentamos o projeto via Câmara, está lá tramitando. Tá? Quando chegar ao Senado, vamos fazer o possível para dialogar com os senhores senadores e senadoras para convencê-los do acerto do projeto. Claro que estamos abertos aí a críticas, sugestões e aprimoramento. Esse é realmente o papel do Parlamento. Não temos nenhum problema em relação a isso, né, a dialogar, e somos absolutamente, vamos dizer assim, receptíveis a críticas. Muito rapidamente aqui, nós organizamos o projeto. Hoje eles são 3 projetos. Nós organizamos os projetos que passamos aqui a Vossas Excelências de uma maneira temática. Né? Esse ponto específico tem gerado alguma polêmica, tá? Da legítima defesa. Vejam,
O artigo 25 do Código Penal trata da legítima defesa. Tá? O que nós fizemos apenas foi descrever situações que caracterizam legítima defesa, mesmo já dentro da nossa jurisprudência. Então, o artigo 25 trata dos requisitos da legítima defesa. E o que nós colocamos no parágrafo único é a inovação. Observados os requisitos do caput, considera-se em legítima defesa: 1. O agente policial de segurança pública, que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. 2. O agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. São situações corriqueiras de legítima defesa. Por que colocamos isso? Porque há uma reclamação legítima das forças de segurança de que, eventualmente, agindo em circunstâncias dessa espécie, venham a ser processadas de uma maneira assim não tão justa. Claro que existem situações de excesso das forças de segurança, muito pontuais, não é? Mas essas situações aqui descritas não destoam em 1 milímetro do que já é aceitável em termos de legítima defesa. O artigo 23 trata do excesso na legítima defesa ou nas demais excludentes de licitude. O que a lei estabelece? Que se a pessoa age em legítima defesa, ela não é considerada um criminoso. A pessoa não responde como se fosse um criminoso. Agora, se ela agir em excesso, ela pode responder pelo excesso. O que nós colocamos no artigo 23 foi, o parágrafo 1º já existe, está só lá repetido pela questão técnica legislativa da renumeração do parágrafo. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, ou seja, ele agiu em legítima defesa, ele responde pelo excesso doloso ou culposo. E que nós fizemos a previsão do parágrafo 2º, o juiz poderá reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Excusável, não é qualquer situação. E essa situação só surge após caracterizada uma ação em legítima defesa. Ou seja, não é praticar crime em violenta emoção que ele pode ser exonerado. Não, houve uma situação de legítima defesa, em seguida foi caracterizado um excesso, mas esse excesso é excusável diante das circunstâncias. As pessoas não são robôs, isso sequer foi pensado para a questão das forças policiais, em realidade. O exemplo que ocorreu foi o caso famoso, alguns anos atrás, de uma artista que foi atacada por um fã que tinha obsessão por ela. Esse fã atirou na irmã da atriz e iria provavelmente ali cometer uma tragédia. O cunhado reagiu e acabou matando o agressor em luta, em legítima defesa. E talvez tenha agido em algum excesso. O juiz, na época, para não condená-lo como um homicida, optou por não reconhecer o excesso. Acho que fez certo, mas seria melhor que a situação específica tivesse abrigada expressamente na lei. Ele agiu em excesso, mas havia uma circunstância ali que era difícil controlar esse excesso por medo, surpresa ou violenta emoção. Ainda temos o homicídio privilegiado no nosso Código Penal, que trata da prática desse crime em violenta emoção. Não é um conceito novo. Bem, aqui vou encerrar então. Muito obrigado aí pela tolerância e a agregação do tempo. Mais uma vez, fico muito feliz por estar aqui. Peço escusas por ter visto esses temas de uma maneira assim tão rápida e não poder ter sido completo, mas certamente podemos aí